um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Elas na Ciência. O que acontece quando duas mulheres resolvem desenvolver tecnologia para o bem? Além do impacto social, elas viram protagonistas de um episódio do especial Elas na Ciência, aqui do Desteoriza. Pois é esse o caso das duas personagens deste episódio. Germânia de Gárcia e Flávia Barros fazem ciência utilizando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Germânia de Gárcia é designer e doutora em engenharia. Já trabalhou em diversas áreas e os seus projetos vão desde a área do artesanato, no Cabo de Santo Agostinho, até a adequação de cadeiras de rodas para crianças que tiveram o Zika vírus. Flávia Barros é cientista da computação e um dos seus projetos favoritos é associar a linguística à informática. Além disso, já orientou trabalhos de criação de robôs para ajudar na área da saúde. Fica aqui para conferir como essas cientistas chegaram até hoje. Eu sou Marília Félix, estudante de jornalismo e sou estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos curtos, cacheados e marrons e uso óculos. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho na UFPE e sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, tenho cabelo cacheado castanho na altura da base do pescoço, também uso óculos. E simbora conferir as histórias dessas duas personagens do episódio de hoje. Sabe quando a inquietação gera uma curiosidade? Esse foi o caso de Germânia de Gárcia. Ao longo da vida, tantas inquietações e dúvidas foram surgindo que ela resolveu aliar o design à engenharia para resolver os problemas. Mas antes de saber detalhes, vamos conhecê-la. Germânia de Gárcia, cientista, é uma mulher de estatura mediana, 1,69 m, é uma mulher magra, com 62 quilos, morena, de cabelos pretos, curtos e cacheados, olhos pretos e o rosto, ele é quadrangular, eu tenho um perfil quadrangular. Estou vestindo uma blusa verde, com brincos também geométricos verdes. Na adolescência, Germânia ingressou no curso técnico de segurança do trabalho. E durante o processo de estudo, ela observou que os trabalhadores das fábricas se incomodavam em usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Isso a afetou tanto que ela pensava em desenhar novos equipamentos para melhorar a rotina desses trabalhadores. Esse desejo a levou a prestar vestibular e ser aprovada na UFPE para a graduação em desenho industrial, que mais tarde passou a se chamar design. Já estudante, ela descobriu que o curso não era apenas a engenharia e o desenho técnico que ela desejava, mas também uma expressão artística. Esse fato acabou combinando com a sua personalidade, já que Germânia era dançarina e conectada com a cultura popular. Chegando no curso de design, eu descubro que design não é a engenharia que eu queria. Design é arte, né? Então, eu tive conhecimento com história da arte, história do teatro. Eu fui conhecendo um outro mundo, porque na época eu só dançava. Nesse período aqui, eu fazia dança. Então, a arte, para mim, não era uma arte pictórica, era uma arte sinestésica. Eu era bailarina, dançava frevo, maracatu, afoxé, e na faculdade eu comecei a ver uma outra arte, né? História da arte, barroco, rococó. Eu comecei a viver outros instrumentos e fui me apaixonando. A experiência de estudar design encantava a Germânia. Mas, como ela também fazia o curso técnico no mesmo período, foi necessário trancar o curso de design para realizar o estágio na área de segurança do trabalho. E lá, ela sentiu na pele a discriminação. Ao conviver com muitos engenheiros, Germânia percebeu que a sua palavra como técnica era invalidada e muitas vezes não aceita. E essa rejeição acabou incentivando Germânia a tentar ser auditora fiscal para fiscalizar as construções. Mas antes disso, ela queria concluir a graduação em design.
Quando eu chego na faculdade, acontece a magia, porque naquela época, Marcelo Soares e Laura estavam chegando do doutorado e eu voltando para a universidade para ser auditora fiscal. Marcelo estava chegando da Inglaterra com toda a bagagem de ergonomia e eu era apaixonada por ergonomia. E aí eu deixei essa raiva de lado, me envolvi com Marcelo Soares para as questões ergonômicas e nunca mais fiz concurso para auditor fiscal e nunca desenhei EPI. A partir desse contato, Germânia embarcou de vez nas questões ergonômicas. A ergonomia é uma área que estuda a relação das pessoas com os objetos, os equipamentos, os sistemas e as condições de trabalho para proporcionar conforto e segurança ao usuário. Conhecendo mais dessa área que já tinha interesse, ela resolveu se dedicar aos processos industriais. A partir daí, emendou uma especialização em ergonomia e um mestrado em engenharia de produção. Paralelo a todas essas outras atividades, ela foi convidada para participar do laboratório O Imaginário, que é um laboratório de pesquisa e extensão em design, que atua nas abordagens industrial e artesanal. Nele, ela pôde desenvolver um projeto para a melhoria do processo de fabricação das cerâmicas. Isso, junto com os artesãos do Cabo de Santo Agostinho, município na região metropolitana do Recife. Era o conhecimento industrial aplicado à produção de cerâmica artesanal. Em parceria com indústrias de cerâmica, o projeto conseguiu implantar novas técnicas e um novo processo para a fabricação dos produtos, incluindo o desenvolvimento de uma nova matéria-prima e de um esmalte para utilizar nas peças, com uma cor que foi batizada de Azul Pernambuco. O trabalho foi realizado por Germânia e uma equipe de pesquisadores da UFPE, junto com os artesãos que utilizaram a sua própria experiência no projeto. Nós implementamos, né, equipamentos de processamento cerâmico industrial para o artesanato, para melhorar a qualidade da massa. Então, a gente ensinou, né, treinou esses artesãos a manipularem a cerâmica de forma técnica, para que a qualidade da cerâmica melhorasse. A gente instalou fornos de 1.200 graus a gás e elétricos, estufas, desenhamos tornos, esses tornos fomos nós que desenhamos, tornos ergonômicos, desenvolvemos com eles novos processos de produção cerâmica, colagem de barbotina, por exemplo, que na época era só modelagem no torno. Além disso, Germânia também dava grandes saltos na vida profissional. Aprovada em concurso, em 2006 ela se tornou professora da UFPE, no campus do Agreste. Já em 2013, ela concluía o doutorado em Engenharia Mecânica e se tornava a única design com doutorado em Engenharia Mecânica no estado de Pernambuco. Inclusive, ela mantém esse título até hoje. Mas, como Germânia sempre abraça novos desafios, em 2021 ela foi convidada pela professora Juliana Marcelino para participar de um projeto com crianças acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus. O intuito é desenvolver sistemas de assento e encosto nas cadeiras de roda que sejam adequados à postura dessas crianças. Eu estou desenvolvendo um projeto que visa melhorar a adequação postural de cadeiras de rodas para crianças que têm comprometimento neuromotor, por exemplo, as que foram acometidas pelo Zika vírus. E o que é isso? É você ter uma estrutura já desenvolvida por uma indústria de uma cadeira de roda, só que cada criança é única, cada corpinho é único. E o problema daquela criança é diferente do outro. Eu não posso dar uma cadeira padrão para pessoas que são especiais. Então, a professora Juliana Marcelino, ela é terapeuta ocupacional, é uma pessoa fantástica, e ela já trabalha nessa área de adaptação postural, só que é muito ainda empírico, porque ela não é engenheira, ela sabe ler pessoas, ela está aprendendo, a gente ficou brincando, ela está aprendendo a ler produtos. Então, eu leio produtos, mas não leio pessoas. Ela lê pessoas, mas não estava sabendo ler produtos. Então, a gente se juntou para que a gente conseguisse desenvolver artefatos únicos. E aí, na minha perspectiva industrial, eu já fiz parceria com a indústria para eles cederem o refúgio industrial metálico, para eu não precisar comprar peças inteiras e pegar só as pequenas partes e montar a cadeira para aquela criança. Então, eu continuo envolvendo indústria para trabalhar com saúde. Então, eu peguei, meu parceiro é o Galego,
da Eshel Metal. Ele já disse, a fábrica é sua, então, a partir de agora, nosso projeto está na fase de projetação. Então, para cada projeto de cadeira, Galego vai pegar a cadeira e vai fazer a customização da cadeira mecânica, e o sistema de adaptação do acolchoamento é nosso, e aí vai entrar o pessoal de design de moda, vai entrar o pessoal de engenharia mecânica, tem já parceiros, né, de mecânica, de pedagogia, de fisioterapia. Então, todo mundo está junto para desenvolver a adaptação e a indústria vai operar isso. É dessa forma que Germânia utiliza a tecnologia para aliar a engenharia ao design em busca de resolver problemas e melhorar a vida das pessoas. Entre um trabalho e outro, ela encontra o prazer no propósito de aprimorar o ambiente ao seu redor. Germânia de Gárcia de Araújo Silva, cientista, é uma mulher, é uma mãe, uma filha e uma companheira que está sempre inquieta do lugar que está. Eu sou uma pessoa inquieta e gosto desse movimento, não é pendular, é um movimento, né, desse movimento. Eu tenho um desejo pelo novo, eu tenho gana de servir e de ajudar. Eu gosto da condição do nosso conhecimento ser posto em prática para sair do lugar comum. Eu sinto prazer em ver conquistas dos saberes científicos, ajudando, colaborando, promovendo melhorias para a comunidade, para além da academia. Então, meu ex-orientador Iadava dizia que eu era uma pessoa muito social e que minhas ações eram voltadas para o social. E eu acho que ele me descrevia bem. Eu sou uma cientista que olha para as questões sociais com muito cuidado. Existem histórias de vida que o caminho certo demora a aparecer. Talvez esse tenha sido o caso de Flávia de Almeida Barros, que depois de dúvidas e outras direções, encontrou a área que encantou a sua vida. Vamos conhecê-la? Posso dizer, cabelo castanho, pele clara e assim, estou em casa, né? Uma camisa rosa forte, rosa pink. Nascida em São Paulo, Flávia se mudou aos 8 anos de idade para o Recife. Em terras pernambucanas, o seu destino começava a ser traçado. Por gostar muito de gramática na escola, Flávia pensou em escolher o curso de letras para prestar o vestibular. Mas o seu pai, com medo que ela não encontrasse emprego, pediu que ela cursasse engenharia. E como Flávia também se interessava por matemática e física, ela aceitou a ideia do pai. E depois de estudar muito, prestou vestibular e passou em engenharia elétrica. Permaneceu por 2 anos no curso, mas não conseguia se encontrar. Sentia que aquilo não era para ela. Porque também tem esse mito, é muito inteligente. Eu estudava, de segunda a segunda, não tinha isso não. Muito bem, passei no vestibular, fiz 2 anos e meio e não gostava. Eu nunca fui reprovada, eu larguei porque eu não gostava. E fui para computação e lá eu me encontrei. Eu realmente adoro. Depois de alguns desencontros, Flávia encontrou a ciência da computação e descobriu o caminho profissional que dava gosto de fazer. Depois de formada na área, ela foi para o mercado de trabalho e começou como funcionária numa empresa do setor de computação. E nesse emprego, mais uma vez Flávia se desencontrava. A rotina pesada de criar códigos a todo momento, obedecer a chefes e não ter nenhum espaço de investigar algo novo, a sufocou. Sentia que aquele não era o seu lugar e resolveu mudar. E aí, ela seguiu o rumo ao mestrado. Eu fiz graduação, fui trabalhar numa empresa e fiquei 4 anos, mas eu tinha muita dificuldade na empresa, porque toda vez que eu tentava fazer alguma coisa melhor, não dava tempo. E o chefe dizia, não quero que você inove, você tem que terminar rápido, porque o cliente está esperando e tem outra coisa para fazer. E isso começou a me sufocar, porque eu tinha, de fato,
essa curiosidade de uma pesquisadora. E como eu estudei demais para entrar na universidade, e também estando na universidade eu estudava sem parar, eu não conseguia ficar sem ler uma coisa nova, sem aprender uma coisa nova, era só ficar ali escrevendo código e levando grito de chefe. E aí eu chego em 87, eu desisti, assim, eu pensei, não, eu não vou morrer aqui. Fiquei lá 4 anos e meio, eu gostava demais do pessoal todo e tenho amigos até hoje, acredite, depois de tantos anos. Mas não era meu caminho, eu não conseguia viver daquele jeito. Então eu voltei para a universidade, me inscrevi no mestrado, fiz as provas, que era no final do ano, e fui aprovada. E aí, com muita sorte, eu consegui uma bolsa da CAPES. Então, no ano seguinte, em janeiro, eu já pedi demissão. Quer dizer, na realidade, assim, quando eu fui fazer a prova de mestrado, eu já avisei no trabalho, porque eu não queria deixar ninguém mal, né? E aí avisei tudo, o pessoal reagiu muito mal, disse que nunca mais eu ia voltar e que eu ia me arrepender, enfim, mas eu disse eu quero. E consegui a bolsa, saí de fato da empresa e fiz o mestrado e em seguida eu já fui direto para o doutorado. No mestrado, ela pôde aliar 2 paixões, a linguística e a computação. A sua dissertação investigava os aspectos teóricos e práticos no reconhecimento automático de fenômenos linguísticos. Quando terminou, ela não perdeu tempo e já embarcou no doutorado. E ela embarcou mesmo, viu? Pegou um avião e foi fazer o doutorado numa universidade na Inglaterra. Ela foi estudar a área de processamento de linguagem natural, também conhecida como linguística computacional. O processamento de linguagem natural é uma área de estudo que envolve diferentes disciplinas para desenvolver sistemas que produzam e reconheçam informações em alguma língua natural. Pode parecer complicado, mas é só pensar naquele tradutor do celular, por exemplo. A busca por voz e os corretores automáticos são desenvolvidos através de estudos que usam o processamento de linguagem natural como parte do seu desenvolvimento. Era isso que Flávia estudava no doutorado. Chique demais, né? Durante os 4 anos do estudo, ela passou dificuldades, principalmente por estar sozinha e no frio, mas se manteve firme e concluiu o doutorado. Na volta para o Brasil, ela fez o concurso para ser professora do Departamento de Informática da UFPE e foi aprovada. Começava assim a carreira que Flávia se encaixou. Depois de tantos desencontros na vida, ela conseguiu trabalhar no que gostava e se dedicou às áreas de recuperação da informação e desenvolvimento de robôs de conversação. Então, eu voltei, não consegui muito público e fui trabalhar com outra área ligada à linguística também, a linguagens, mas é a área chama recuperação de informação. É o Google. Então, como eu não consegui trabalhar muito com linguística depois que eu voltei, eu procurei alguma coisa que também mexe com texto. E fui estudar, sentei e novamente abri o livro na primeira página e comecei de novo. E estudei sozinha, porque não tinha ninguém para me ensinar isso, e fui estudar de novo essa área de recuperação de informação, que eles chamam Information Retrieval em inglês, e é simplesmente você criar esses mecanismos, né, de você indexar documentos e facilitar a busca. A consulta é o Google. E essa coisa, depois de um tempo com a internet tão difundida, né, essa área de recuperação de informação, ela cresceu tanto, e aí começou a abarcar também essa coisa de consulta com voz, né? Você fala no celular e ele já... Em 20 metros vire à direita na rua Bancada, dobre à esquerda na via amarela. Bom, na realidade as 2 áreas se aproximaram muito. Hoje em dia você já nem pensa em recuperação de informação sem trabalhar com texto, com línguas, né? Com as linguagens. Precisa, entendeu? Seja ela escrita ou falada, você precisa. Então, essas 2 áreas que eu gosto tanto, elas foram se juntando. E aí, para mim, ficou mais legal, mais interessante, né? Além dos estudos, o que mais orgulha Flávia é o caminho que trilhou como professora. Ela acredita que o seu maior legado é a formação das alunas e alunos e de poder contribuir durante as aulas ou mesmo na orientação de trabalhos. A formação dos alunos, que eu coloco meu coração. Todos os meus alunos estão aqui no meu WhatsApp.
Então, assim, eu realmente trabalho, eu oriento meus alunos, eu dou aula como se fosse a primeira vez na vida, eu nunca me cansei. Isso é uma coisa assim que até o pessoal acha graça, porque cada curso é o primeiro. Eu adoro dar aula, eu adoro orientar, adoro conversar com meus alunos. E eu nasci para isso, com certeza. Desde 7 anos de idade que eu dizia para minha mãe que eu ia ser professora. E eu tive um caminho longo até conseguir, mas tudo que eu fiz no passado, antes de virar professora, também faz parte da formação da minha vida, da minha personalidade. E eu aprendi muito também com todas essas coisas que eu fiz antes de virar professora. Então, assim, uma coisa que eu deixo como, eu imagino assim, como produto do que eu fiz é os alunos que eu formei e vê-los hoje em dia trabalhando. Nesse trabalho de orientação, ela já participou de diversos projetos, como o desenvolvimento de robôs que demonstravam emoções para conversar com crianças que tinham problemas cardíacos. Ela também orientou outro aluno que desenvolveu um chatbot que tentava compreender e aconselhar adolescentes. E nessa caminhada entre a vida de estudante de computação e de professora da área, Flávia viu outro movimento: o número de mulheres na computação cair ao longo dos anos. As razões para isso podem ser muitas, mas ela espera que mais mulheres entrem na área e usem, assim como ela, a tecnologia para o bem. Eu acho que as mulheres, em qualquer área que seja, elas têm um olhar diferente, até porque são 2 gêneros diferentes, né? A gente tem um outro olhar. Então, a maneira de trabalhar, enfim, eu acho que é uma característica do gênero mesmo. E eu acho que é importante ter mulher em todas as áreas. Como eu também acho que deve ter homem em todas as áreas. A gente não pode ter uma área que só tem mulher. Isso também não é natural. Quando eu falo mulher e homem, eu não estou querendo também excluir as pessoas que estão com outras, como é que eu diria, com outras escolhas, né, de gênero. Se você olhar numa escala, né, o extremo feminino, o extremo masculino, não é bom que você tenha uma área, seja lá de trabalho, de pesquisa, o que for, com só um desses extremos. A gente tem que ter, eu penso, né, representantes de todas as vertentes, porque aí a humanidade é assim, né? Depois dessas histórias, nós temos certeza que o mundo precisa de mais mulheres nas áreas de tecnologia. E está pensando que acabou? O especial Elas na Ciência está a todo vapor, viu? Ao longo de 8 episódios, a gente te conta as histórias de 16 mulheres cientistas. São mulheres que fazem ciência em diversas áreas e mudam as realidades que encontram. E o próximo episódio vai trazer a história da primeira romancista do Brasil e da professora da UFPE que luta contra o racismo. Fica de olho para não perder, viu? Gostou e quer conhecer mais sobre as cientistas? Segue a gente nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Aproveita e segue também o nosso podcast no seu tocador aí preferido. É só clicar no botão seguir, que está aí na sua tela, na página de onde você está nos ouvindo. E fica de olho que vai ter mais coisa boa no nosso especial Elas na Ciência. Esse episódio do Desteoriza foi produzido por Jonas Lucas Vieira. Teve pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira. Edição de Laura Marinho. Pós-produção de Felipe Silva e design de Ludovico Soares, Sandra Chacon e Marcos Mello. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!